aprovado, que é o vermelho, ele tem uma redução drástica no número de desapropriações. E foi apresentado no detalhe, trecho a trecho, o quanto que foi diminuído. Aquilo era uma proposta de alteração de 6% do traçado para diminuir as desapropriações, diminuir o impacto social, e que, daquela forma, com aquela audiência, e depois a análise da SEC e do INEA, inclusive saiu agora, semana passada, início de dezembro, a averbação da licença de instalação. Então, hoje a gente já tem averbado na licença de instalação esse novo traçado. Não começamos a fazer absolutamente nada nesse traçado, só marcação topográfica. Aquele vídeo apresentado, ele mostra um trecho que a gente está fazendo de obra que não tem nada a ver com isso aqui, tem nada a ver com a colônia. Ele está do outro lado, está atrás do maciço. É só porque quem não conhece ou quem não passa lá, que viu aquele vídeo, parece que a gente está arrebentando tudo. Não é verdade. O que a gente está hoje aqui fazendo, nesse trecho todo aqui, é ainda sondagens, levantamentos, para poder terminar o projeto executivo. Decidindo... Porque assim, todo mundo falou e não houve pausa. Senão a gente não, mas senão... É assim, ela é assim. Quem quiser pode passar na colônia à vontade e vai ver que não existe aquilo. Mas não é dentro da colônia. Qualquer obra que precise ser feita dessa magnitude vai desmatar. Nunca a prefeitura falou que não ia haver desmatamento. Nunca a prefeitura falou que não ia fazer o que foi acordado junto com o INEA, que é pagar 0,65% da obra, da obra para o fumbio. Nunca a prefeitura falou que, a partir de qualquer licença que seja feita, agora no IBAMA, que a gente não vai fazer a parte de mitigação, que não vai fazer o pagamento do que tiver que ser feito. Isso, hora nenhuma. Vamos seguir sempre a lei. O que foi desmatado está lá, averbado dentro da licença e nos permitindo fazer aquilo. Então, a partir daquela apresentação do traçado, em que pode parecer que a gente não estudou, pode parecer que a gente não olhou, pode parecer que a gente nem escolheu uma linha reta por ser menor. Pode parecer. Naquela audiência, eu não tinha a obrigação de apresentar os vários traçados que eu estudei. Eu tinha ali a obrigação de apresentar o traçado que eu gostaria de fazer. Então, este traçado aqui, eu conheço a região, como alguns senhores também conhecem, é o que traz menor impacto em desapropriações. Isto está claro. E foi essa linha que a gente seguiu. Continuamos pegando algumas casas aqui? Sim, gostaria eu de não pegar casa nenhuma. Apesar de que, se vocês forem ver, por exemplo, a Transcarioca, a gente acabou de desapropriar 1.705 imóveis. Então, assim, a prefeitura ela não tem medo de desapropriar quando há necessidade para isso. Mas a gente busca diminuir. No Transcarioca, a gente tinha 3.600 desapropriações previstas e, a partir de ajustes no traçado, ajustes em soluções técnicas, a gente caiu para 1.700. Esse trecho aqui atrás, que essa imagem aqui, ela acaba não mostrando esse trecho aqui atrás. Esse trecho aqui atrás tem uma escola, a Escola Silveira Sampaio, Escola Municipal. Também houve, no ajuste desse traçado vermelho, houve também um ajuste no traçado para que salvasse a escola. Ótimo, aí, perfeito. Veja a diferença aqui, ó. A escola está aqui, obrigado, viu, Aline? A escola está aqui, a gente ajustou o traçado aqui para poder fazer essa curva. Essa curva não é a melhor. Se eu pudesse escolher, eu vinha aqui reto. Inclusive, eu ia diminuir os custos, ia diminuir tudo, ia não ia ter curva. Eu venho de um cotovelo aqui, um cotovelo que eu tenho que fazer uma superelevação máxima, porque esse cotovelo, quando eu venho da Bandeirantes e entro aqui, é um cotovelo horroroso. Também, se eu pudesse escolher, eu cortava reto. Então, a gente já vem fazendo todas as curvas que a gente acabou chegando para esse projeto geométrico. Então, salvamos a escola, jogamos aqui para o lado, que também era um pedido da comunidade, de salvar a escola. Claro, eu desapropriava aqui, agora desaproprio aqui. Desapropriava aqui, agora desaproprio aqui. Ok, quando eu entro aqui, eu desaproprio praticamente nada. Essa entrada aqui, a gente já ajustou um pouco para também não desapropriar. A gente desapropria o terreno, mas não as casas que existem lá.
Quando a gente passa aqui, pego, tudo bem, vou pegar aquelas 5, se não me engano são 5 ou 8 residências dentro da colônia, fora a entrada e fora a saída. Porque a entrada e a saída eu ia acabar pegando de alguma forma, ao entrar aqui lá na frente, ou entrar aqui em algum momento, na entrada e na saída eu ia pegar. Mas dentro da colônia, o traçado foi amplamente estudado e a gente chegou num traçado em que, a gente sabe, passa perto lá da casa que foi recém-formada, passa, mas está lá. Outra coisa, se baixar, eu baixo, para não abusar muito. Não, isso aí. Tudo bem. Baixar, eu digo mapa, que aí eu sobe. Se vocês observarem aqui, isso tudo aqui é a área da colônia, inclusive aqui para baixo. Tá? A colônia ela já é mais ou menos dividida. Ela não tem uma divisão física, porque essa via aqui ainda é de 8 metros, mas ela tem já uma divisão bem clara do que seria o parque e o que ainda está sobrando dele, o que ainda está, que ainda tem uma área boa, e a parte que foi ou invadida ou construída. Então, e também tem outro ponto, em nenhum momento existe a proibição de construção de vias dentro da área de amortecimento. Inclusive, a gente tem o parecer do diretor do parque do IDEA, dizendo não ser contrário a esse traçado. Então, essa via vai ser uma via que praticamente ela vai deixar claro o que é, o que seria construído, o que é que está dentro do parque. Outra coisa, se a gente passasse por aqui, fazendo as curvas, que eu também, como geométrico, eu não vejo problema, o que acontece? A gente tem 3 faixas na Transolímpica, tem a estação, que a gente vai ter uma estação aqui, outra estação aqui, próxima, aqui a gente já está decidindo se é lá ou cá. Fora as passagens, a gente tem que ter 3 faixas, estação, e quando ela estiver um pouco mais acima, um talude para poder conter. A gente chega a ter de 30 a 40, chegando até 50 metros, esse trecho aqui. Se eu pegasse aqui a pista e fizesse pelo eixo da pista, lembrando que, se eu passasse com a Transolímpica, eu teria que ter ainda a pista local de um lado, a pista local do outro. Eu ia fazer, aí sim, eu ia fazer uma rasa de quarteirão em todo esse trecho aqui. Tudo que está construído aqui, eu ia ter que desapropriar e demolir. E aí a gente estaria tendo, mais para frente, uma nova audiência, seja no clube, seja no INEA, seja de acordo com as pessoas que estariam sendo desapropriadas e elas estariam reclamando com a gente. Então, a opção de não passar por aqui é apenas para evitar desapropriações. Porque a via, ela é uma via expressa. Via expressa é que nem a linha amarela. Só que a diferença daqui é que a gente tem o BRT. E esse BRT, ele já está bem claro no contrato da concessão que foi feita com a concessionária. Vai passar o BRT, é responsabilidade da Prefeitura, junto com a Secretaria de Transporte, junto com a Rio de operar. As estações vão ser construídas, isso não tem mais volta. Isso não é assim, o licenciamento ambiental não previu o BRT. O BRT, ele passa por uma faixa. Uma das 3 faixas é o BRT. Se você olhar no licenciamento ambiental, todas as estações a gente tem uma sobrelargura e tem uma passagem do BRT. Então, vai ter BRT. Eu não tenho dúvida. E o BRT é o que traz a mobilidade. Quando você chegar em 2016 e você ter os 4 BRTs funcionando, você vai passar de 18% hoje da população que pega o sistema de alta capacidade para 63%. Dados da Secretaria de Transporte. O BRT é a melhor opção? Se eu pudesse fazer metrô, se eu tivesse capacidade de endividamento e condições nesse pequeno período de tempo, até as Olimpíadas, se eu conseguisse fazer tudo isso de metrô, era a melhor dos mundos. Não consigo. Mas ele não inviabiliza, por exemplo, o BRT lá na Transoeste. A gente tem garantia hoje que o metrô vai chegar no Terminal Alvorada? Não temos. Vamos deixar as pessoas chegarem lá no Jardim Oceânico e elas vão sair dali como? Se o metrô não segue, o metrô vai parar ali. As pessoas saem ou chegam como? De ônibus, de carro, se tiver um estacionamento, ou a pé. Então, a gente vai ligar o BRT lá, busca as pessoas. É a mesma capacidade? Não, vou ter que ter mais BRT se eu quiser. Na hora que sair chegou uma composição do metrô,
que ela é comprida. Sai gente pra caramba, ou entra gente pra caramba, eu vou ter que ter vários ônibus paradinhos e eles vão sair ou vão chegar. Mas é a única forma de eu tirar as pessoas dali. Se no futuro, vai agora, está garantido de fazer o metrô. Beleza. O BRT, ele atrapalha alguma coisa, o metrô? Não atrapalha nada. O metrô pode passar por baixo, pode passar por cima, ele não atrapalha. Então, não há problema disso. Então, que seja feito. Quando for feito, a gente vai estar lá. Se quiser, depois a pista vai virar para carro, vai virar para ônibus de outra forma, não sei, mas está lá. A gente não inviabiliza. Aqui é a mesma coisa. No futuro, quero fazer uma linha do metrô parecido com a antiga ligação C, porque, na verdade, o Transolímpica, esse traçado foi baseado na ligação C, que é um estudo lá atrás, que são as linhas transversais na cidade, ligação A, B, C e D, e vai seguindo. Isso é um estudo, porque a gente só tem sistema de transporte na cidade hoje. Radiais, as linhas do metrô, as linhas do trem e o próprio Transoeste hoje ainda são radiais. A gente precisa de ligações transversais. Transcarioca vai ser a primeira, Transolímpica vai ser a segunda. E já estamos estudando a antiga ligação B, agora ajustada, para ter também uma ligação com o BRT. Então a gente consegue fechar o anel, consegue fazer. Então, só para voltar aqui, eu acabei não anotando todos os pontos que eu poderia falar, mas estou aqui à disposição para responder o que for necessário. Mas voltando a esse ponto aqui, se eu tivesse um traçado sem desapropriações aqui dentro da colônia, eu teria feito. Se eu tivesse um traçado que eu pegasse menos mata aqui dentro da colônia e que eu tivesse menos desapropriações, eu teria feito. A gente propôs, a partir do pedido da população, e foi assim, esse traçado aqui, diminuindo as desapropriações, diminuindo a parte social daqui do negócio. É possível? Mas é caríssimo. A gente tem a prefeitura tem uma capacidade de endividamento e ela tem que tocar os projetos, que não são poucos. Se a gente fala assim, tudo é possível? Claro, sempre é. Agora, a gente vai conseguir fazer? Vai ter dinheiro para fazer? Não vai. Entendeu? Sim, deputado. Sim, sim. Eu perguntei ao Eduardo se o traçado em amarelo foi coordenado por ele. Ele acabou de dizer que sim, que foi objeto da audiência pública no Clube Português. Posso pegar esse outro, então? Oi. A audiência pública do Clube Português, ela foi para a apresentação do projeto como um todo, sim, que tinha aquele traçado. Depois foram feitas audiências públicas para o EIA-RIMA deste traçado. Tá? Estou falando do Clube Português. Okay. O traçado que eu vi, não estava se discutindo nada de colônia Juliano Moreira, era o traçado... E nem tinha EIA-RIMA ainda. Não, era o traçado global. Isso, perfeito. Mas foi você que fez. Sim, sim. Olha só, se foi você que fez, a época que você fez, você não cogitou cortar Juliano Moreira. Dessa forma da linha vermelha, não. Então você julgou, na época, que este era o melhor caminho. Sem dúvida. E quando você julgou na época que este melhor caminho, seguramente você não o fez por causa da geometria. Não, até porque ele tem várias curvas ali que, por geometria, eu não gostaria. Você é um bom projetista, você não faria isso por causa da geometria. Sim. Você o fez, possivelmente, né, no seu lugar, porque você verificou que este traçado em amarelo poderia ser uma hipótese interessante para você regularizar diversas questões fundiárias, inclusive numa região de beira-rio, porque naquele traçado original, primeiro, lá em cima, né, quando está descendo em direção à Estrada dos Bandeirantes, ali tem um rio. Mas isso... eu posso até mostrar, mas aqui ele passa muito próximo um do outro, não é nem por aquilo não. Mas você imaginou que esse traçado poderia servir para fazer uma consolidação de áreas urbanas que estão ocupadas desordenadamente. Estou dando uma hipótese, não estou dizendo que foi isso. Certo. E aí escolheu esse traçado. A escolha desse traçado foi para
seguir o máximo aqui do contorno da própria colônia. Bom, foi para isso. E com e isso... ele está seguindo. Se você observar bem, ele está praticamente contornando limítrofe. Fora e com isso, aquele pedacinho ali que já foi invadido. E na segunda questão, na segunda vertente, além dessas consolidações, você não tocava na colônia. Só essa parte aqui, né? Essa parte aqui, hoje já está invadida a colônia, a gente já está com o PAC lá e tal, mas realmente, dentro da colônia, a gente praticamente pegava esse pedacinho aqui. Isso é verdade. Então, na verdade, a prefeitura, e aí não é você, nos apresentou algo que a gente achou que era o melhor traçado. Sim, naquele momento sim, concordo. Que era o melhor traçado. E não foi até garantido, vamos dizer assim, no IARIMA, que aquele seria o melhor traçado. Não tínhamos nenhuma notícia de quantas milhares de pessoas iam sair, etc, etc. Tínhamos só um levantamento. Bom, a colônia estava intocável. E como todo traçado dentro de uma cidade, existem as pressões sociais. Aqueles que se sentem prejudicados vão demandar. E demandaram corretamente. Demandaram corretamente. No que demandaram corretamente, a prefeitura buscou um traçado alternativo. Certo. Que é o que está apresentado na cor marrom. Sim. Laranja. Sim, sim. E que em nenhum momento a gente aqui afirmou, eu pelo menos não afirmei nem lá nem aqui, que é um traçado ruim, não disse que é um traçado ruim, do seu ponto de vista geométrico está correto, que é mais curto, estou chamando de arco e corda, mais curto, que desapropria menos. Eu também não manteria o traçado amarelo no seu lugar. Claro que não. Pressão social imensa. O que a gente demandou, né, era, se nessa hipótese desse traçado na cor, sei lá que cor é essa, amarelo, não é amarelo, é laranja. Se esse traçado na cor laranja, se ele não admite algumas outras variações para atingir o mínimo possível os moradores da colônia. Mas eu entendo, deputado. Foi isso que a gente demandou. Perfeito. A gente não está colocando aqui em xeque a competência técnica sua, nem da sua equipe, na escolha de traçado, porque nós não fizemos traçado, nós fizemos um mero esboço, que você mesmo verificou que era capaz de acontecer, e está entrando com outras